Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos materiais escolares que nós usamos aqui em casa na educação domiciliar. Bora pro vídeo! Sem muita enrolação, porque eu prometi para vocês que os vídeos seriam um pouco mais longos, mas eles seriam sem enrolação. Primeiro eu quero contar para vocês, nós decidimos fazer educação domiciliar, né, aqui em casa. Vou fazer um outro vídeo contando um pouco mais sobre isso, o porquê dessa decisão, como nós fazemos, como funciona para nós, porque em cada casa é uma casa, né? Quis explicar isso para mostrar para vocês como a gente chegou na escolha dos materiais deste ano. O Joaquim ele está com 3 anos, nós não precisaríamos necessariamente aplicar um material nesse ano com ele. Mas como nós fizemos a escolha do lugar onde iremos matriculá-lo no ano que vem, porque sim, mesmo sendo educação domiciliar, tem as famílias que preferem criar o próprio material para desenvolver com as crianças, mas também tem famílias que preferem se matricular em alguma instituição que mande esses materiais, que foi o nosso caso. Nós optamos, né, por matricular o Joaquim em uma instituição que já mande os materiais para nós e nos prepare enquanto pais para educar as nossas crianças, no caso, né? Digo nossas porque nós pretendemos ter mais filhos, então, e pretendemos continuar aplicando a educação domiciliar até que eles se formem no ensino médio, né? Com 3 anos, nós não precisaríamos aplicar nenhum material. Como nós já decidimos de onde o Joaquim vai receber os materiais a partir dos 4 anos, onde ele será acompanhado, supervisionado e tudo mais, nós já sabemos qual é a qualidade dos materiais desse lugar. Sabendo disso, nós também sabemos mais ou menos, por conversar com a coordenação do lugar, o que será aplicado e o que ele precisa estar preparado para iniciar com 4 anos. Pensando nisso, nós decidimos iniciar aos 3 anos algumas coisas básicas, como rotina, horários. É claro que a rotina a gente já vem aplicando desde o nascimento e já viemos aplicando algumas coisas do homeschooling desde 1 ano, né? Mas agora com 3 a gente começou a impor os horários de fazer as atividades, a impor que aquele é um momento que nada em casa funciona, então não tem barulhos, não tem televisão ligada, não tem rádio ligado, não tem outras coisas que façam a atenção dele ele perder a atenção do que ele está fazendo dentro das atividades. Então, esse ano, com 3 anos, vai ser o ano em que a gente vai prepará-lo para iniciar os materiais a partir dos 4, tá? Então, esse material que nós escolhemos é um material do João e Maria, pensando na alfabetização. Então, vamos lá. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Os materiais são lindos. O dia que chegou, eu fiquei encantadíssima. Vou começar mostrando para vocês por esses 3, que são os 3 primeiros que nós estamos executando agora com ele, tá? Esse daqui é o mais simples, né? O primeiro, o de discriminação visual. Dentro desse material, ele é lindíssimo, super lúdico, tem muitas ilustrações lindas, olha isso, bem animadinho. Ele fica super animado quando a gente pega, ele quer ver tudo, dar nome para as coisas, e isso é interessantíssimo. Então, as primeiras atividades eram atividades de ligar com traço as figuras iguais. Então, primeiro ele faz a discriminação visual de entender qual figura é igual para compará-las, e depois faz o processo de ligar uma figura a outra, né? Então, a maioria agora no início são essas atividades aqui, né? Vou mostrar mais para vocês. Tá vendo? Todas de ligação. Então, a gente entendeu que ele precisava, a partir disso, praticar bastante a pega no lápis. Então, comecei a ver que ele precisava fazer mais isso. Dei mais materiais para ele fazer pintura, para ele colorir e tudo mais. E ele gostou muito de fazer esses de ligação e de reconhecimento das imagens. Dentro desse mesmo material tem várias outras atividades, como essa daqui, por exemplo, que foi uma das atividades que eu vi que o Joaquim estava com maior dificuldade. Ele sabe ver quais são iguais, nesse caso aqui, mas ele estava com dificuldade para reconhecer o diferente, porque aqui o diferente não necessariamente ele é diferente, ele está virado para o lado ao contrário. Então,
eu comecei a notar que eu perguntava para ele qual era o diferente. Por exemplo, nesse caso aqui das bolinhas. Tem uma que de fato é diferente mesmo, né? Essa do meio aqui, ela é diferente mesmo. Mas aqui são os três iguais, né? Os três tucanos são iguais. Então eu precisei mudar o jeito de perguntar para ele. Em vez de falar qual é diferente, qual está em uma posição diferente, qual está virado para o lado diferente, não tirando a palavra diferente, mas referenciando de uma forma diferente. Então eu comecei a perceber que eu precisava perguntar outras coisas para ele, como por exemplo, aqui nessa atividade é o ponteiro do relógio que está faltando. Então eu perguntei para ele, o que está faltando? Em uma dessas imagens está faltando alguma coisa, o que é? Então ele procurava o que estava faltando e me mostrava. Tá, e eu comparava, esse não tá igual esse, né? E assim a gente ia fazendo. E isso foi muito bom. Mas dentro do próprio material, olha, tem muitas coisas diferentes. Vou mais pra frente onde a gente não fez ainda. Olha só. As formas geométricas nós já estamos trabalhando também em paralelo a esses materiais, tá? Que eu já vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, ó, aqui aumenta o nível, tá vendo? Nível intermediário. E daí aqui começam outras atividades. Então, para que ele chegue nessas, ele precisa estar bem preparado nessas daqui. Para que ele não enjoe, apesar das ilustrações serem muito boas e muito caprichadas, assim, para que ele não enjoe, eu estou mesclando até o terceiro livro, tá? Então, o segundo livro é esse aqui de traçado. Vou mostrar para vocês também com ilustrações lindíssimas. E aqui no nível básico, tem algumas de colorir, né? Ele coloriu só essa por enquanto. São pinturas muito grandes, para a idade dele ele ainda tem um pouco de preguiça de terminar a pintura toda, né? Esse daqui eu senti que ele gostou muito, porque, por exemplo, aqui é um passarinho que precisa chegar até o ovo. Aí eu contei alguma historinha bem lúdica para ele, que ele precisava chegar depressa até o ovo, e isso foi muito legal, e ele foi fazendo todos os traçados certinho. Algumas ele mesmo inventava histórias. Então essas de traçado, ele gostou muito de fazer. E aqui é legal que os traçados vão mudando de direção, para a criança ir tentando de outras formas, tá? Aqui, ó, vou mais pra frente para vocês verem, aumentar aqui o nível. Então eu faço o quê? Coloco 2 atividades desse livro, 2 desse. Esse aqui, que é o número 1, sempre tem. Todos os dias tem atividade desse aqui. E eu mesclo entre o 1 e o 2, de colocar mais 2 atividades por dia. Pra ele não ir enjoando também. Tá. Aqui, ó. Deixa eu ir pro nível... Ó, aqui vai mudando a direção dos traçados, tá vendo? Vão fazendo movimentos diferentes. Isso é muito interessante também. E daí, aqui no intermediário, olha que legal. Como se fosse um labirinto. E ele tem que ir seguindo. Lá pro final tem labirintos mesmo, os mais difíceis, assim. Olha esse. Cheio de informações e a criança tem que se concentrar em chegar até o destino. Muito legal também. E o material é lindo, olha. Como as ilustrações são lindas, né? Quer ver? Agora eu vou mostrar pra vocês o de ordenação temporal. Então esse é mais pra gente trabalhar o traçado da criança, a pega do lápis e tudo mais, tudo dentro, tudo trabalhando junto, né? A ordenação temporal. Esse daqui eu sempre coloco 1 ou 2 atividades no dia, tá? Porque é importante que a criança conheça o processo antes de fazer. Vou explicar por quê. Por exemplo, esse aqui é o de pescaria, né? Aqui fica fácil para a criança entender que o peixe vem depois, né? Fica tranquilo. Aqui também, né? De montando o boneco de neve. Aqui ainda está montando, aqui já está montado. Então fica meio óbvio. Agora eu vou mostrar para vocês alguns que não estão tão óbvios assim. Esse daqui de nadar. Ambas imagens, o nadador tá para baixo d'água. Eu senti que ele ficou um pouco confuso de entender, aí eu expliquei pelos pés, né, a quantidade e a profundidade que o nadador estava. Ok. O ovo e o pintinho também ok. Aqui, vamos lá. Esse eu deixei pra gente fazer uma aula específica sobre abelhas. Por quê? Se eu perguntar pra ele aqui o que acontece primeiro, obviamente ele vai me mostrar o mel, porque ele só viu o mel pronto. Ele nunca viu uma abelha coletando
né? Ele nunca viu isso. Ele não sabe do processo do pólen, ele não sabe o que acontece, ele não sabe sobre a produção do mel. Então, fica um pouco complicado eu chegar nessa parte direto para ele me mostrar a ordem. Então, eu preparei uma aula só para isso daqui, para nós fazermos na próxima semana. E eu pretendo mostrar para vocês também. Essa parte do leite, da vaquinha, é algo que é mais fácil dele entender. Essa parte da flor, eu também achei que não fica tão claro assim. É óbvio que aqui na atividade está super claro, mas o porquê que eu disse que é interessante que você explique e antecipe para a criança antes, para que ela possa fazer, né? Para que ela possa executar a atividade. Para que ela tenha maior aproveitamento do material, tá? Essa parte da flor, por exemplo. Ele já vai achar que a primeira coisa é a flor prontinha, que é assim que ele conhece. O pão também achei tranquilo, para a criança que já participa das atividades na casa, por exemplo, aqui. Sempre que eu vou fazer um pão, uma bolacha, alguma coisa assim, ele tá junto comigo e ele sabe que o rolinho serve pra gente abrir a massa e depois fica pronto. O leite também, que é o processo que faz o leite no mamar, tranquilo. Então aqui, quando passa para outro nível, ó, aqui já mostram outras partes daquelas mesmas figuras que nós vimos no início. Eles acrescentam outras partes para dificultar um pouco. E eu achei bem interessante também. Por isso que esse aqui eu coloco 1 ou 2 atividades no máximo por dia. Porque eu percebo que ele fica pensando bastante para entender. Agora, os materiais que eu não estou usando ainda, mas que eu vou mostrar para vocês. Esse de discriminação espacial. Ele é lindo, inclusive, super fofinho. Vou pegar as atividades para vocês verem. Olha que graça. Maravilhoso. Ó, então, pinte o cachorro que está fora da casinha. Então, para a criança entender o que é dentro e o que é fora, para ela começar a entender a questão de espaço, pinte a caixa que está mais em cima e circule a que está mais embaixo, para a criança poder entender. Uma coisa que eu percebi muito nesses materiais foi a habilidade do Joaquim de fazer círculos para ir circulando, que isso melhorou muito. Antes ele só riscava assim. E também a habilidade dele de pintar dentro dos objetos propostos. Então, por exemplo, se ele sabe que é esse presente que tem que pintar, ele tenta ao máximo não sair do presente. Então eu achei isso o máximo, achei muito bom ele ir criando essa percepção de espaço, né? Então esse aqui, ó, pinte o castelo mais alto, para ele poder entender essa questão espacial mesmo. É lindo também, e ele também vai dificultando ao longo do livro, tá? Circule os braços esquerdos e faça um X no braço direito. Perfeito também para trabalhar a lateralidade. Muito legal. E eu achei lindo os materiais. Esse daqui é o número 5. É o de análise. Achei interessantíssimo também. Esse daqui, olha só. Peraí que eu vou bem do início, porque aqui já tá num nível mais alto. Selecione um conjunto de peças que corresponde à figura em destaque. Então a gente vai achar aqui qual é igual a esse, qual é o correspondente. Aqui também, qual é o correspondente. Então esse que tem duas partes, ou esse que tem 2 partes verdes, entendeu? E assim vai. Seleciona o conjunto de peças que corresponde à figura em destaque. Então a gente vai achar aqui qual que faz maior sentido, porque precisam ser iguais, né? E daí no nível intermediário já fica bem mais difícil, né, do que o do início. E pra gente achar quais são as partes correspondentes. Então aqui precisa, de repente, ver a quantidade de folhinhas que tem de um lado e do outro para ver qual corresponde. Enfim, é bem legal, então entenda. Para chegar nesse daqui, ele precisa ter executado muito bem os outros 4. Vai um bom tempo. Esse acho que a gente vai usar mais pro fim do ano. E agora, o último, que é o de síntese. Esse daqui, basicamente, é uma síntese de tudo aquilo que a gente praticou nos materiais anteriores, né? Então, por exemplo, em cada linha, pinte a parte que complementa a forma em destaque. Então, a forma em destaque é essa e a forma complementar é essa, né? Ele vai ter que reconhecer qual é o complemento e ele vai pintar a parte complementar, no caso. Esse lado é a mesma coisa, a mesma situação. Então, ele vai ver qual é a parte que se encaixa nessa para formar
um círculo total e ele vai pintar. E assim por diante, né? Aqui também tem outro de reconhecimento. Considerando as formas e posição, selecione a figura idêntica à destacada. Então aqui tem as bolinhas confundindo, né, para a criança poder encontrar, e as bolinhas de forma oposta também para dar uma confundida. Aí aqui começa a ficar mais difícil, e nesse aqui ele basicamente trabalha tudo aquilo que ele viu nos materiais anteriores. Bem lúdico também, mas com bastante informação. Então esse aqui a criança já tem que estar mais madura, né, chegando num ponto de reconhecimento dessas imagens. Por isso eu também acho que esse aqui a gente vai trabalhar mais para o final do ano. Então todos esses materiais que a gente está trabalhando aqui com ele são materiais da editora João e Maria, que eu falei para vocês. Isso não é uma propaganda. Eu paguei, eu acho que foi 220 no material completo. Ele já vem impressos, exatamente como vocês estão vendo aqui. Ele chegou bonitinho embalado, todos embalados separadamente. E lindíssimo. E todo esse material, ele é uma preparação para a gente iniciar a pré-alfabetização, para a gente iniciar esse processo. Além desses materiais, quais são as outras atividades que nós estamos fazendo para conciliar com esses materiais? Sabendo que muitas atividades aqui trabalham formas geométricas, trabalham questões de cores, trabalham questões de reconhecimento espacial. Nós temos executado aqui em casa atividades que complementem. Então, temos feito atividades com forma geométrica para ele ter acesso, pegar, ver o que é um quadrado. Então, coisas básicas com EVA e cartolina para ele ir colando e fazendo, montagem de casinha com diversas formas geométricas juntas. Então, para ele ir fazendo isso, para ele entender o que é um quadrado, o que é um retângulo, quais são as diferenças deles, o que é algo que é igual ao outro. Enfim, aí a gente faz essas atividades complementares pensando na atividade do próximo dia. Então, se eu sei que na segunda-feira ele vai trabalhar alguma atividade que usa forma geométrica, eu já preparo para ele outra atividade complementar que antecipe a execução dessa atividade. Tem outras atividades também que são extracurriculares, né, que ajudam ele no desenvolvimento das outras atividades, que é a natação, o inglês e também a memorização que a gente vai trabalhar agora. A memorização faz parte dos livros de leitura em voz alta, que também a gente faz diariamente. Então, a leitura em voz alta, ela é algo que não muda, não sai do roteiro dele, mesmo que a gente esteja de férias ou outra coisa assim, é algo que faz parte do dia a dia, é um hábito. E a gente tenta sempre manter, sem pular um dia e o outro. E a memorização, ela acaba sendo daqueles livros um pouco mais densos, de poesia, ou algumas coisas mais cantadas. A memorização depende muito da criança em si, e é muito boa para trabalhar essa questão da memória, as questões cognitivas, né? A questão do empenho da criança, enfim, várias coisas. E pode ser lúdico isso, né? Então a gente cria uma cartolina, aí eu pego uma música que faça parte de alguma obra. Por exemplo, a gente está trabalhando agora A Casa de Vinícius de Moraes. Então eu pego uma cartolina, faço os desenhos que correspondem à música que nós estamos memorizando e ele vai colando conforme ele vai cantando junto. E, obviamente, que praticar as coisas ali manuais vai fazer com que ele se esforce para lembrar, para não ter que parar a brincadeira. Então, ele fazendo essa brincadeira de colagem, fazendo esse exercício, ele acaba se empenhando mais para a memorização. Mas isso foi algo que eu reconheci aqui em casa, fica a dica para quem quiser fazer aí na casa, mas eu sei que tem pessoas que fazem de forma diferente, tá? Eu tento fazer sempre de forma bem leve, então em inglês apenas uma vez por semana. A natação a gente sempre tenta colocar como um momento de brincadeira e relaxamento, mas que precisa prestar atenção para ele ter essa disciplina do horário e tudo mais, mas sem muitas cobranças, né? Então ele faz uma atividade, se ele só conseguiu fazer 2 hoje, eu não forço para ele fazer mais, porque eu sei que o cansaço deles é muito rápido e o tempo de atenção também é muito curto. Então lembrar sempre de não ficar forçando muito aquilo
Então lembrar sempre de não ficar forçando muito aquilo que você quer que a criança execute, não de fato o que ela necessita. Então a gente ficar sempre lembrando, né, do que ele realmente precisa e o quanto eu preciso me dedicar para aquilo ali, para ter paciência e tudo mais, tá bom? Então sempre se lembrar disso para quem pretende aí fazer um after school ou, né, o homeschool também, pra gente lembrar que todo mundo tem o seu tempinho. E todo mundo precisa de descanso. Então aqui na parte da tarde é o momento de descanso dele. Parte da manhã é a parte pedagógica e à tarde é a hora de descanso, brincadeiras e turno livre para ele decidir o que ele quer fazer. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que esse vídeo possa ter acrescentado na vida de alguém, que alguém possa, né, utilizar, se inspirar de repente para procurar esses materiais. Na internet tem muitos materiais para essa faixa etária, tá? Até de outras editoras, de mães que são pedagogas e produzem, mães que fazem homeschooling, né, e que produzem os próprios materiais, e que também é muito interessante, tá? Então vale a pena dar uma pesquisada, mas esse aqui que eu mostrei pra vocês, eu vim pesquisando, então nos 2 anos dele, eu fiquei pesquisando por muito tempo, e acabei chegando nesse aqui do João e Maria, e eu gostei muito. Pra quem viu aí, se interessou, vale super a pena, tá? Ah, e eles parcelam também, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo desse canal. Não esquece de se inscrever aqui, deixar a sua curtida e o seu comentário para caso queira algum vídeo específico. Beijo!